O arco de One Piece God Valley será uma das coisas mais épicas que a gente vai ver adaptado de One Piece e melhor, em um filme. Pois é, depois de muitas teorias sobre um possível filme, não teremos apenas um, mas sim dois. O anúncio oficial aconteceu em 23 de agosto de 2026, durante o evento do One Piece Day no Japão. O filme do One Piece God Valley chega aos cinemas japoneses no verão de 2027, junto às comemorações de 30 anos do mangá. E tem um detalhe incrível, esse será o primeiro filme canônico de toda a história da franquia. Diferente de todos os outros filmes de One Piece, que são histórias paralelas e não afetam a trama principal, God Valley faz parte oficial da história do mangá. E isso levanta a pergunta que praticamente todo mundo que nunca acompanhou One Piece vai fazer: dá pra assistir esse filme mesmo sem nunca ter visto o anime? Eu falo mais sobre isso no vídeo. E a resposta é sim, mas claro, antes eu preciso te explicar algumas coisas para que você não fique perdido e tenha uma base interessante. Então se você ficou curioso para esse filme, mas não assistiu os 1000 episódios de One Piece, pelo menos assiste esse vídeo até o final para você entender do que esse filme se trata. E além disso, também teremos o filme do One Piece Bad. Não temos nenhuma informação ainda sobre o que vai ser adaptado nesse filme, então a história ainda permanece em mistério. Mas sabemos que o próprio Oda está bastante empenhado nesse projeto, ou seja, com certeza não é um filme qualquer. E talvez nesse filme teremos a resposta finalmente do que significa os D. E é bem possível que também tenhamos um pouco da história do século perdido e até do Joy Boy. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo mais falando sobre isso. Esse filme está previsto para lançar em 2029, mas sem nenhuma outra data confirmada. Então, para quem nunca viu One Piece e é totalmente leigo em relação à história, a sorte de vocês é que essa história é um flashback, ou seja, é uma história que se passa antes da história principal, 38 anos da era atual da história, numa ilha que não existe mais no mapa, ou seja, o Luffy e os outros membros do Chapéu de Palha não serão importantes nesse filme. Pensa que esse filme se passa até antes do primeiro episódio de One Piece, mas para você não ficar confuso, eu tenho que explicar algumas coisas. Você precisa pelo menos ter uma noção do que é o governo mundial de One Piece, o que é God Valley, quem é Musama e quem foi Rox de Shebeck e os Piratas Rocks. Se você sabe a resposta para isso, já é o suficiente para você assistir esse filme. Primeiro, explicando sobre o governo mundial de One Piece. Para quem não sabe, a marinha de One Piece tem várias patentes, cargos de almirante, vice-almirante, etc, beleza? E a marinha é quem caça os piratas de One Piece. Mas existe uma autoridade que está acima da marinha, que é chamada de governo mundial. As pessoas do governo mundial moram em uma cidade chamada de Marijoa, a terra sagrada dos dragões celestiais. Eles são também chamados de Terobitos ou nobres mundiais. Mas não se engane, eles são extremamente cruéis, tratam todas as pessoas normais como lixo, escravos, e eles matam quem eles quiserem sem sofrerem nenhuma consequência. Para vocês terem noção, eles até usam capacetes especiais para não respirar o mesmo ar que as pessoas comuns. E acima deles está o rei máximo de One Piece, que governa Marijoa, chamado de Mu-sama. Beleza? Entendeu sobre o governo mundial? Ótimo. Agora sobre o que é God Valley. God Valley é uma ilha que ficava no West Blue, o primeiro mar do mundo de One Piece. E ela era marcada por uma formação rochosa gigantesca, dividida ao meio, como se duas mãos estivessem unidas em uma oração. Durante décadas, os leitores de One Piece só conheciam pequenos pedaços dessa história. Sabíamos que, há 38 anos, antes da jornada atual do Luffy, o lendário vice-almirante Monkey D. Garp havia se unido aos piratas do Gold Roger para enfrentar os piratas Rocks. Sabíamos que, também, o Rox de Shebeck era considerado o maior inimigo do Roger, e que alguns dos piratas mais perigosos do mundo, como o Barba Branca, o Kaido e a Big Mom, haviam feito parte da sua tripulação. Mas ainda faltavam respostas. Quem era Rox antes de se tornar tão famoso? Por que ele queria dominar o mundo? Por que God Valley, essa ilha, foi escolhida como local para o massacre feito pelos nobres mundiais? O que o Roger e o Garp estavam fazendo nessa ilha? E qual a ligação entre God Valley, o Shanks e o Barba Negra? Antes de tudo, quem era Rox de Shebeck? O Rox era o capitão de uma tripulação formada por alguns dos nomes mais perigosos da antiga geração de piratas. Diferente do Luffy, que desejava ser livre, ou do Roger, que buscava One Piece, o Rox tinha uma ambição política muito mais direta. Ele queria se tornar o rei do mundo. No começo, o mundo conhecia esse homem como Rox de Shebeck. Porém, o seu verdadeiro nome estava ligado à família Dave. Ele nasceu como Dave de Shebeck e assumiu o pseudônimo de Shebeck para que ninguém descobrisse sua real linhagem e que ele tinha ligação com a família Jones, uma linhagem muito antiga que o governo mundial aparentemente perseguiu durante séculos. E o mais importante, God Valley era justamente o lar dessa família conhecida como Dave. Essa família era descendente de um pirata lendário muito antigo de One Piece, conhecido como Dave D. Jones. E também é preciso lembrar que em One Piece, o governo mundial não controla apenas os exércitos, eles também controlam a versão oficial da história para as pessoas do mundo, ou seja, eles escondem a verdade, mentem e criam sua própria versão da história como se fosse fato. Povos inteiros podiam ser perseguidos, nomes poderiam ser apagados e acontecimentos poderiam ser apresentados ao mundo de maneira conveniente para o governo.
A família Dave era tratada como uma ameaça antiga, e seus descendentes precisavam sobreviver escondidos. God Valley acabou se tornando um refúgio para os membros dessa família. Mas por que isso? A ilha não era apenas um cenário escolhido por acaso, ela possuía uma ligação direta com o passado do Rox. God Valley era bastante reconhecida por seus recursos naturais. O lugar também possuía uma população própria, e a história que não agradava ao governo mundial. O nome God Valley, ou Vale dos Deuses, era considerado ofensivo para os dragões celestiais, que se enxergavam como os verdadeiros deuses do mundo. A ilha também não havia aceitado simplesmente se tornar parte do sistema do governo mundial. Essa resistência, somada à existência da família Dave no local e à riqueza natural da região, fez God Valley chamar a atenção dos nobres mundiais. A ligação do Rox com God Valley era pessoal. Ele não era apenas um pirata interessado em tesouros ou uma batalha qualquer. O Shebek nasceu em God Valley. Mas o que acontece muda tudo. O Shebek percebe o quanto o governo era podre. E cerca de 8 anos antes desse incidente e de reunir os maiores piratas lendários do mundo, o Rox realizou uma das ações mais ousadas da história. Ele invadiu Marijo, que eu já expliquei. É lá que vive os nobres mundiais e é onde vive o Imu-sama, o rei do mundo. Para qualquer pirata, chegar até aquele local seria uma tarefa quase impossível, mas para o Rox, a invasão fazia parte de um objetivo maior, desafiar diretamente a ordem que governava o mundo. Durante essa invasão, o Rox chegou muito mais longe do que praticamente qualquer outro inimigo anterior. Ele conseguiu alcançar áreas onde ficava o rei do mundo, o Imu-sama, e o Shebek literalmente desafia ele pelo trono do mundo. Mas ao ver o real poder do Imu, ele decide recuar, mas não antes de declarar que um dia voltaria para destronar e tomar o lugar como rei do mundo. Durante a fuga, o Rox também encontra um gigante chamado de Harold. O Rox e o Harold, eles chegaram a entrar em um conflito, mas a situação acabou criando entre os dois uma relação complexa, que evoluiu para amizade e respeito. Depois de Marijoa, o Rox começou a reunir forças. Sua tripulação surgiu em Hachinosu, a famosa Ilha dos Piratas. Ao contrário de uma tripulação tradicional, os Piratas Rox não eram reconhecidos pela união ou pela amizade ou lealdade ao capitão. Aquele grupo reuniu indivíduos extremamente ambiciosos, violentos e independentes. A força dos Piratas Rox vinha justamente dessa concentração absurda de poder. O problema é que quase ninguém ali aceitava obedecer tranquilamente. Muitos dos membros tinham ambições próprias e poderiam se tornar inimigos uns dos outros a qualquer momento. Mas o Rox conseguiu mantê-los reunidos porque oferecia grandes objetivos, oportunidades de riqueza e um grande confronto contra o governo mundial e até a possibilidade de participar de uma futura conquista do mundo. E apesar da sua imagem pública de um homem cruel e extremamente ambicioso, Rox tinha uma família que tentava proteger. Ele se casou secretamente com uma mulher chamada de Eris e teve um filho chamado de Marshall de Teach, o futuro Barba Negra. Durante o período que antecede God Valley, o Rox enviou a Eris e o Teach para a ilha, onde eles poderiam contar com a proteção da família Dave. O Teach ainda era uma criança muito pequena quando tudo aconteceu. E é muito interessante isso, porque o Barba Negra sempre foi apresentado como alguém que desejava poder, domínio. Depois das revelações sobre God Valley, surgiu uma nova camada em sua história. O Teach cresceu ligado a um massacre promovido pelos Dragões Celestiais e viu a sua família ser colocada em perigo por causa das ações do governo mundial e do próprio Rox. Só para refrescar a memória, a invasão do Shebek em Marijo foi há 45 anos atrás da história atual de One Piece, e o massacre de God Valley foi há 38 anos atrás da história atual. Há 38 anos, os Dragões Celestiais organizaram em God Valley uma competição de caça nativa. Na prática, não era uma competição comum, era um massacre transformado em entretenimento. Os nobres mundiais viajavam para a ilha, escolhiam pessoas locais e escravizavam elas, e caçavam por diversão. Os habitantes eram tratados como animais, e suas vidas não possuíam valor aos olhos dos governantes do mundo. Entre os responsáveis pelo evento estava o Fingarland Garling, que ocupava uma posição de destaque entre os Cavaleiros de Deus. O Garling era um representante direto da autoridade dos Dragões Celestiais. Para ele, os habitantes de God Valley não eram pessoas que precisavam ser protegidas, mas obstáculos descartáveis. Então o Rox foi para God Valley porque sua família estava em perigo, mas também porque aquela ilha tinha uma forte ligação com sua origem, e também, ao mesmo tempo, ele estava perseguindo seu sonho de se tornar o rei do mundo. Mais outro grande grupo lendário de piratas daquela época, que desembarcava na ilha, os Piratas do Roger, que eu imagino que vocês já saibam quem é. O Roger ainda não era o rei dos piratas, mas já era um dos homens mais importantes dos mares. A tripulação dele possuía seus próprios motivos para estar se envolvendo nesse conflito, relacionados a acontecimentos e a pessoas presentes na ilha. A marinha também foi enviada, e o Monkey D. Garp, o avô do Luffy, ainda era um jovem vice-almirante que participou da operação. Em algum momento, ficou claro que a situação era maior do que uma simples perseguição
a piratas. O Garp e o Roger, embora fossem inimigos naturais, precisavam cooperar para enfrentar a ameaça representada pelo Rox e sua tripulação. Essa aliança ficou conhecida como base da lenda que transformou o Garp no herói da marinha. O governo mundial, no entanto, não queria que o mundo soubesse que o marinheiro havia precisado lutar ao lado do Roger. Por isso, a versão oficial da história dos acontecimentos foi mudada. Com todas essas lendas reunidas na mesma ilha, logo God Valley se transformou em um campo de batalha. De um lado estavam os piratas Rox, vários dos futuros grandes nomes da pirataria. Do outro estavam os piratas do Roger e as forças da marinha, incluindo o Garp. O caos também envolveu os Cavaleiros de Deus e até a influência do Imu. A presença do Imu teve um papel decisivo na transformação da batalha. O Rox acabou sendo afetado pelo poder demoníaco do Imu e perdendo o controle. Acabou até atacando inclusive pessoas que estavam do seu próprio lado. O Roger e o Garp lutaram juntos contra o Rox, que estava transformado em demônio pelo poder do Imu. Depois daquele dia, a tripulação deixou de existir. A queda do Rox marcou o fim de uma das alianças mais perigosas da história do mundo. Depois da batalha, God Valley deixou de existir como antes. A ilha afundou no mar e acabou removida dos mapas do mundo. O governo mundial não queria que as pessoas soubessem que os dragões celestiais haviam organizado um massacre e que a população local havia sido sacrificada e que piratas e marinheiros tinham sido obrigados a cooperar juntos para sobreviver. O Garp recebeu a glória pública pelos acontecimentos e passou a ser reconhecido como o herói da marinha. O Roger, por outro lado, continua sendo um pirata procurado. O governo mundial nunca mais poderia admitir abertamente que o Roger havia ajudado a derrotar uma ameaça que colocava em risco a própria ordem mundial. O incidente de God Valley também está ligado à origem de vários personagens que continuaram no centro da história atual. Durante os acontecimentos e suas consequências, os piratas do Roger encontraram um bebê dentro de um baú e levaram eles consigo. Esse bebê era o Shanks, que também tinha um irmão gêmeo chamado de Sean Rock. O Shanks era filho do Fingerland. Ao mesmo tempo, o Teach também estava na ilha com sua mãe, a Aerys. God Valley é um ponto de origem para o homem que se tornaria um dos piratas mais perigosos do mundo atual. Espero que eu tenha te ajudado a esclarecer melhor sobre a história desse arco. Obviamente, tem muito mais coisas que vão acontecer. Eu literalmente resumi bastante os pontos mais importantes, mas também tem coisas que eu deixei de fora para que você conheça quando assistir o filme. Então, e pra você, tá ansioso para esse novo filme de One Piece? Quanto de bilheteria você acha que vai dar? Deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Então é isso, valeu, até o próximo vídeo.